Nesta segunda, às 6 da tarde, o SBT estreia mais uma novela mexicana recente, com temas atuais e abordagens importantes para a sociedade. Em Vencer o Desamor, 4 mulheres com idades e pensamentos diferentes são obrigadas a viver sob o mesmo teto. A história começa com Bárbara, mãe de Álvaro, Eduardo e Gael, e responsável por interligar todas as personagens da trama. Após a aposentadoria do marido, Bárbara começa a questionar seu comportamento e se cansa das exigências do esposo. Enquanto isso, a nora de Bárbara, Ariadna, tem problemas com o parceiro Eduardo por conta do comportamento do filho Tadeu. Daphne é feliz com o marido Nestor, mas carrega traumas do passado, o assédio que sofre do próprio padrasto Silvestre e a ausência do pai Joaquim, achando que ele sempre a renegou e não a ajudou financeiramente, apenas por ela ser uma filha fora de seu casamento, que é visto como perfeito e modelo a ser seguido por todos. Já no interior, Bárbara tem uma meia-irmã que sempre renegou. Evita é fruto de uma relação extraconjugal que o pai de Bárbara teve, a quem a madame não deseja ter nenhum tipo de relação, por culpá-la indiretamente pela traição. Evita tem uma família com Onofre e uma filha em plena adolescência. Se trata de Gema, que Bárbara nunca conheceu. Pobres, os pais de Gema se deslumbram com a chegada de Gustavo, que ostenta dinheiro, e praticamente vendem a filha de apenas 15 anos para o malandro, mesmo que essa não seja a vontade da menina. Após discussões sucessivas com o marido, Bárbara toma a decisão de se separar e cria coragem para pedir o divórcio ao esposo. Bárbara estranha que Joaquim não reaja e, em seguida, se dá conta que ele está morto, vítima de um infarto, mas com uma arma na mão. Bárbara comunica a todos a morte do patriarca da família. Eduardo, que pediu aos pais que hipotecassem a casa para ajudá-lo, é frio em sua reação. Já o golpe bate mais forte em Álvaro, pois uma construção a qual estava a cargo acaba de desmoronar, e sua esposa Olga o culpa pelo péssimo trabalho. Dentre todos os filhos, Gael é o que mais fica arrasado, pois pouco tempo antes de morrer, Joaquim lhe confessou a existência de Daphne, o pedindo que cuide da meia-irmã caso ele venha a faltar. Nestor sai de casa e é avisado que seu filho com Daphne está nascendo. Voltando ansioso para conhecer a criança, Nestor sofre um acidente por culpa de outro condutor e morre na tragédia, deixando Daphne e os filhos em sérios problemas financeiros. Pouco tempo após a morte do pai, as falcatruas que Eduardo realiza em seu trabalho são descobertas e ele é demitido. Para cortar gastos, Eduardo obriga a Ariadna a se mudar para a casa de Bárbara, sem se importar com um problema fundamental para a situação. Elas se odeiam. Bárbara acha que a nora não é a mulher ideal para o filho e não perde uma oportunidade de alfinetá-la, a culpando diretamente pelo comportamento de Tadeu, que é autista, diagnóstico que Bárbara e Eduardo relutam em aceitar por acharem que a criança é apenas mal educada. Ariadna desconhece, mas Eduardo tem uma amante virtual, Linda, que desconhece que ele tem uma relação com outra mulher. Quando chega o momento de Linda e Eduardo se conhecerem, ela o convida para um trabalho nos Estados Unidos e o pede em casamento. Eduardo inventa diversos pretextos para a esposa e vai embora com Linda, garantindo que terá melhores condições financeiras e logo voltará para buscar sua família, deixando Ariadna e Tadeu morando com Bárbara, que não o suporta, para retomar sua vida e arcar com os gastos da terapia de Tadeu. Já que nem Bárbara e muito menos Eduardo a apoiam, Ariadna resolve voltar a trabalhar como jornalista e, como uma mulher dona de si e empoderada, não tem medo de enfrentar o mundo ou quem quer que seja para defender a si mesma e a seu filho. Doído pela morte do pai e pelos problemas matrimoniais, além de não ter conseguido ter filhos por um problema próprio, o mundo de Álvaro cai quando Olga o pede o divórcio e assume um relacionamento com Paulo, um de seus melhores amigos até então. Sem saída e sem dinheiro, pois além de toda sua desgraça, ainda é vítima de um assalto. Álvaro busca formas de recomeçar a vida e encontra na cunhada Ariadna uma grande mulher com quem ele pode desabafar e expor seu sofrimento.
sentimento, relação que dará frutos românticos no futuro, para o desespero e ira de Bárbara e Eduardo. Gael é pressionado pelo advogado a reunir todos os filhos para a leitura do testamento de Joaquim, inclusive Daphne, que a primeiro momento não deseja nada do pai, até que seus sogros agressores a perseguem e ameaçam tirar a guarda de seus filhos. Sem saída, Daphne vê obrigada a fugir para a capital e verificar o que Joaquim a deixou. Gael não consegue contar a existência de Daphne para Bárbara com antecedência, o que faz a descobrir a traição do marido em plena leitura da herança. Bárbara se revolta e faz de tudo para se livrar de Daphne, mas não consegue, e é obrigada a dividir a casa, que foi o único bem que Joaquim as deixou, com a camponesa e seus filhos. Gael vai descobrir posteriormente um segredo do passado dos pais. Ele foi adotado quando recém-nascido, de forma que burlou a justiça e não tem o menor conhecimento do fato. Sua vida mudará por completo quando aparecer um irmão gêmeo, totalmente idêntico a ele, que se incomoda por ter vivido na pobreza, enquanto o empresário cresceu cheio de luxo e boas condições. Vivendo uma relação precoce com Gustavo, Gêmea é abusada sexualmente pelo namorado, mais de uma vez. Se sentindo suja e indignada, pede ajuda à mãe, que reconhece que errou e bola um plano para que Gema trabalhe como empregada na casa de Bárbara, sua tia, sem que ela saiba do parentesco. Morando juntas, sem que planejem e muito menos desejem, Bárbara, Ariadna, Daphne e Gema, com o tempo, aprenderão a se gostar, apoiarão umas às outras e aprenderão mutualmente, combatendo um poderoso inimigo. Calisto e Lino querem algo que só Bárbara possui e não vão pensar duas vezes antes de fazer mal a qualquer membro da família, mesmo que para isso tenham que se aproximar delas com enganos e más intenções. Cada vez mais unidas e com laços firmes e fortes, as 4 mulheres lutarão juntas para vencer o desamor.